Bom dia, meu nome é Mayra Cristina Pereira, sou acadêmica do curso de Letras da Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade Federal de Rondônia, a UNI. Este vídeo é uma avaliação da disciplina de Seminário Temático 4, na qual apresentarei um pouco do que compreendi dos textos propostos. Entendemos que a língua é um sistema de signos utilizados por uma comunidade para a comunicação de seus integrantes, sendo que a língua não está pronta e acabada, e muito menos que o professor é o dono da verdade e do saber, e o aluno um simples aprendiz. O professor não deve esquecer o conhecimento prévio do aluno, pois ele já chega à escola dominando a língua materna falada, ao qual o professor deve aceitar e respeitar as experiências que o mesmo já possui ao chegar na escola, sendo capaz de aprimorar seus conhecimentos com a prática dentro do ambiente escolar. No início do processo de aquisição da escrita, palavras e traços têm valores de texto. Até mesmo o recuso de escrita demonstra a compreensão de que o próprio conhecimento e suas escritas não são os mesmos das pessoas mais letradas. No processo de construção de discurso, utilizando a língua, o aluno irá aprimorar-se usando a língua e não aprender a língua para depois utilizar. O ensino do estilo formal da língua não acontece de uma hora para outra. Este é um processo gradativo de ampliação das competências comunicativas. Faz-se necessário muita prática de leitura, escuta e produção de texto, e nessas atividades o professor deve auxiliar. O aluno não entra na escola para aprender a língua, pois ele já aprendeu no processo em que o mesmo adquiriu a fala. Porém, é na escola que ele irá aprender onde e quando utilizar as formas da língua, culta ou não culta. Sendo a língua um fator social, ela deve se adequar aos falantes e às situações vivenciadas por ele. Devemos tomar cuidado nas intervenções, na hora de ensinar a norma culta da língua, para que o aluno não interrompa uma ideia, nem se interrompa um raciocínio. Assim, o estudo da língua, ao aproximar-se de outras ciências, se preocupa com a compreensão dos fenômenos da linguagem e de seu funcionamento. A língua está constantemente em mudança devido ao processo interlocutivo, ou seja, o ato da linguagem está cada vez mais a reconstruindo. De acordo com Gerald, as instâncias onde a fala pode ser manifestada se classificam como privadas ou públicas, sendo que cada uma delas possui exigências diferentes quanto às regras do uso da fala. Mesmo a fala de um único falante sofre variação de acordo com o ambiente em que o indivíduo está. As variações linguísticas estão presentes em todas as regiões e grupos de uma sociedade, e ao contrário do que se entende, não existe certo ou errado, e sim o adequado e o inadequado. Você afirma que todas as sociedades possuem variações em sua língua, mesmo os dialetos sofrem variações, sejam elas por sexo, idade, etnias ou por outras características. A linguagem formal é para ser utilizada em situações informais, do mesmo modo que a linguagem formal deve ser utilizada em ambientes formais e na forma escrita da comunicação. Cabe ao ambiente escolar auxiliar o aluno a identificar as formas mais adequadas da utilização da língua e os locais também. Na escola, o aluno irá adquirir os elementos necessários para que sua fala seja construída formalmente em ambientes formais e na elaboração de documentos escritos, tornando assim o aluno um agente participativo da língua em instâncias públicas e privadas, sendo a escola uma instância pública onde o aluno que não estava habituado a ser um locutor e sim um interlocutor, ele aprende na prática as regras para se tornar um locutor. O papel da escola é incentivar o aluno a ser um locutor. Há vários fatores que provocam as variedades de uma língua e estão relacionadas com as experiências que o indivíduo adquire em cada comunidade que o mesmo participa, diferenciando-se pelo modo de falar, pelos dialetos sociais ou regionais, dentre outras marcas. E são os estudos dessas marcas formais que identificam as variedades que possibilitam identificar as variáveis de cada grupo social pesquisado. São as pesquisas de campo em sociolinguística
que identifica a multiplicidade das variedades linguísticas em nossa sociedade. De acordo com Guinness, variedade linguística vale o que valem os seus falantes. Podemos dizer que são marcas da sociedade, ou seja, as variedades são classificadas de acordo com a classificação social de cada grupo. Essa também é uma determinante, pois cada grupo de uma determinada sociedade possui variedades que as identificam no meio social. De todas as variedades, a que mais tem fundamento é a variedade culta, pois está associada à escrita, à tradição gramatical, está presente nos dicionários, é apresentada como legítima na tradição cultural, além de ser essencial para a nação. Afinal, para que documentos oficiais sejam compreendidos por boa parte dos falantes letrados de uma sociedade, se faz necessária a utilização da norma culta ao redigir tais documentos. O que percebemos nas salas de aula é que o falar desses alunos depende muito da forma como ele vê o mundo. E essas formas de ver o mundo dependem das suas experiências vividas antes de chegar à escola. São as diferenças que identificam as variedades. Porém, elas também possuem semelhanças. Por isso que falantes de diversos grupos sociais conseguem se comunicar. Apesar das variáveis que a língua possui, ainda assim continua sendo uma língua só. As variedades cultas e não cultas estão em constante modificação, quer por uma influenciar a outra ou pelo simples fato de serem variedades faladas. Se estão em constante modificação, significa que estão em movimento, portanto, a língua se transforma. Mas o ser humano não perde a compreensão e conhecimento já adquiridos e assimilados nas variedades padrão do passado, tendo em vista que a língua realmente não está pronta e acabada. A língua é um processo em movimento e em construção. Mesmo antes de iniciar a vida escolar, o falante incorpora ao seu discurso características de experiências com os falantes letrados, mesmo antes de ser alfabetizado. Tem incorporados aos seus conhecimentos elementos da escrita e sabe também identificar o que é escrita e o que não é escrita, e o valor da escrita no uso social e suas funções. Pocente ressalta a importância de a teoria ser colocada em prática, enfatizando que a aplicação da teoria resultaria numa melhoria no sistema de ensino. Cabe à escola criar condições para que o português padrão seja aprendido. Mesmo antes de iniciar a vida escolar, o falante incorpora ao seu discurso características de experiências com os falantes letrados. Mesmo antes de ser alfabetizado, tem incorporado aos seus conhecimentos elementos da escrita e sabe também identificar o que é escrita e o que não é escrita, e o valor da escrita no uso social e suas funções. Pocente ressalta a importância da teoria ser colocada em prática, enfatizando que a aplicação dessas teorias resultariam numa melhoria no sistema de ensino. Cabe à escola criar condições para que o português padrão seja aprendido. Conclui-se que nenhuma língua é tão complexa que o aluno não seja capaz de aprendê-la. A língua não culta, o aluno já aprende no seu cotidiano durante o processo onde ele aprende a falar. E para o ensino da forma padrão da língua, nada melhor do que ensinar com as coisas que estão ao redor do aluno.